Dia 95, Levítico capítulo 8. Disse mais o Senhor a Moisés: reúna Arão e seus filhos e junte as roupas deles, o óleo a ser derramado neles, o novilho para ser sacrificado como oferta pelo pecado, os 2 carneiros e as cestas de pães sem fermento, e convoque toda a comunidade de Israel à entrada do tabernáculo. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada do tabernáculo. Então Moisés disse à comunidade: o que estou fazendo foi mandado pelo Senhor, e pediu que Arão e seus filhos se aproximassem e os lavou com água. Depois Moisés vestiu Arão com o manto preso com o cinto e por cima pôs o colete sacerdotal. Depois prendeu a ele o manto sacerdotal com um cinturão bem trabalhado. Colocou também o peitoral e nele pôs o urim e o tumim. Colocou o turbante na cabeça de Arão e na parte da frente do turbante prendeu uma placa de ouro, ou seja, a coroa sagrada, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção e com ele ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia. Desse modo foi consagrado o tabernáculo. Depois derramou óleo 7 vezes sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para consagrá-los. Em seguida, derramou óleo de unção sobre a cabeça de Arão para consagrá-lo. Então Moisés fez os filhos de Arão chegarem à frente, vestiu-os com as vestimentas sacerdotais, os mantos, os cinturões e os turbantes, como o Senhor havia mandado. Então Moisés trouxe para perto deles um novilho para oferta pelo pecado. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho e com o dedo colocou um pouco de sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou depois o restante do sangue na base do altar e desse modo o consagrou para pedir perdão pelos seus pecados. Então Moisés pegou toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que cobre e o queimou nos altares. Mas o que sobrou do novilho, incluindo o couro, a carne e os intestinos, ele queimou fora do acampamento, segundo a ordem que havia recebido do Senhor. Depois Moisés mandou trazer o carneiro da oferta queimada. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés matou o carneiro e borrifou o sangue nos lados do altar. Depois cortou o carneiro em pedaços e queimou a cabeça, os pedaços e a gordura do animal sacrificado. Então lavou com água as vísceras e as pernas do carneiro. Em seguida, queimou o carneiro inteiro sobre o altar, que é a oferta de aroma agradável ao Senhor, como o Senhor havia mandado. Então Moisés mandou trazer outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do segundo carneiro, e Moisés sacrificou o carneiro. Depois molhou com sangue a ponta da orelha direita de Arão, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Moisés também fez a mesma coisa com os filhos de Arão. Com o sangue do carneiro, molhou a orelha direita, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Depois Moisés derramou o restante do sangue em todos os lados do altar,
Em seguida, pegou a gordura, a cauda e a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre e a coxa direita. Também pegou as cestas de pães sem fermento que estavam diante do Senhor, tirou dela um bolo sem fermento, uma forma de pão feita com azeite e um pão fino, e colocou-o sobre a gordura e sobre a coxa direita. Colocou todas essas coisas na mão de Arão e dos seus filhos e fez delas a oferta movida ao Senhor. Depois Moisés pegou tudo aquilo nas mãos deles e queimou no altar, em cima da oferta queimada, ao Senhor. Essa foi a oferta de consagração, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Moisés pegou o peito e fez os movimentos apropriados de apresentação ao Senhor. Essa parte do carneiro da consagração pertencia a Moisés, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés pegou também o óleo da unção e o sangue que estava sobre o altar e os borrifou sobre Arão e suas roupas, como também sobre os filhos de Arão e suas roupas. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos: Cozinhe a carne do sacrifício na entrada do tabernáculo, comam ali a carne e o pão que está na cesta dos pães da consagração. Façam exatamente como ordenei a vocês, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Depois queimem o restante da carne e do pão. Não saiam da entrada do tabernáculo durante 7 dias, até que se complete os dias da consagração de vocês, pois o Senhor consagrará vocês por 7 dias. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor, a fim de obter o perdão dos pecados de vocês. Vocês permanecerão, pois, à entrada do tabernáculo dia e noite por 7 dias, e observarão as prescrições do Senhor, para que não morram, pois assim foi-me ordenado. Dessa forma, Arão e os seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Agora, Salmos capítulo 9. Senhor, eu o louvarei de todo o meu coração, anunciarei ao mundo as suas obras maravilhosas. No Senhor quero me alegrar e sentir grande prazer. Cantarei louvores ao seu nome, ó Altíssimo, porque diante da sua presença os meus inimigos tropeçam e são destruídos. O Senhor defende a minha justiça, causa os meus direitos. Como juiz, se assentou no seu trono e me julga com justiça. O Senhor corrige as nações e castiga com morte o mal, riscando o seu nome da memória da humanidade. Meu inimigo já está derrotado, destruído por completo. Suas cidades estão em ruínas para sempre, esquecidas pelo resto das nações. Mas o Senhor vive para sempre. Aleluia. Ele está assentado em seu trono eterno, o trono que preparou para o julgamento. Ele mesmo julga o mundo com justiça e governa as nações com retidão. No Senhor podem encontrar alívio todos aqueles que passam por perseguições e sofrimento. Ele é uma torre segura na hora da dificuldade. Por isso, Senhor, quem conhece o seu nome, confia no Senhor, porque Ele jamais abandona aqueles que o procuram sinceramente. Cantem, cantem, louvores ao Senhor, que reina em Sião. Anuncie às outras nações tudo o que Ele fez. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece, ele ouve com atenção o clamor dos aflitos. Senhor, tenha misericórdia de mim,
Veja o grande sofrimento pelo qual estou passando por causa daqueles que me odeiam. Por favor, Senhor, livre-me das portas da morte. Salve-me e assim louvarei publicamente o seu nome nos portões da cidade de Sião. Assim sentirei profunda alegria e cantarei louvores por sua salvação. Os povos acabaram caindo nas armadilhas que prepararam para os outros. Acabaram sendo presos no laço que esconderam para os outros serem presos. O Senhor se revela ao mundo pela maneira que executa a sua justiça. Os perversos são castigados pelas suas próprias maldades. Os perversos serão lançados para dentro do reino dos mortos. Para lá também irão todas as nações que se esquecem de Deus. Deus não se esquecerá do necessitado para sempre, e a esperança do aflito não será frustrada perpetuamente. Ó Senhor, levante-se e não permita que os homens triunfem. Julgue as nações na sua presença. Dê às nações o castigo que merecem, até que aprendam que não passam de simples mortais. Provérbios, capítulo 23. Quando você for convidado para um jantar com um governante, observe com atenção quem está diante de você. Não exagere na comida, controle seu apetite. Tome cuidado porque talvez essa pessoa esteja querendo comprar sua amizade em troca de uma comida deliciosa. Ser rico não é a coisa mais importante do mundo, por isso, não use todo o seu tempo e bom senso para ganhar dinheiro. Para que se dedicar tanto às riquezas? Elas desaparecem no instante, como uma águia que voa para longe. Não aceite presentes do homem de olhos maus. Não deseje comer a comida deliciosa que ele come, porque quando ele convida alguém e oferece do bom e do melhor, em sua mente está pensando: como eu posso tirar vantagem desta pessoa? Você acabará vomitando a comida deliciosa que comeu e será obrigado a pagar o favor. Não desperdice sua sabedoria dando conselhos a uma pessoa tola. Ela não dará a menor importância ao que você diz. Não mude os antigos marcos da propriedade, nem invada as terras dos órfãos, porque o vingador deles é forte. Ele dará a vocês um castigo bem severo. Preste atenção na disciplina que receber e faça um propósito de corrigir o que for necessário. Não deixe de corrigir a criança. O castigo com vara não prejudica a criança. Castigue-a com a vara e você a livrará da sepultura. Meu filho, ficarei muito feliz se você se tornar uma pessoa sábia. Meu coração ficará alegre ouvindo os seus lábios falarem com sabedoria. Não inveje o sucesso dos pecadores. Tema ao Senhor com toda a confiança, porque Ele lhe dará um futuro alegre e cheio de paz. Você nunca ficará decepcionado confiando no Senhor. Meu filho, ouça os meus conselhos e tenha juízo. Ande sempre pelo caminho do Senhor. Não se meta com pessoas que se enchem de vinho, nem com as que as empurram com a carne, porque tanto os beberrões como os comilões caem no sono, não trabalham e acabam na pobreza, vivendo como mendigos. Ouça os conselhos do seu pai, que o gerou, e aproveite a sabedoria de sua mãe quando ela envelhecer. Por todos os meios possíveis, torne-se alguém que conhece a verdade. Não abra mão da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai justo vibrará de alegria.
Quem tem um filho sábio se alegra nele e tem orgulho dele. Sim, que o pai e a mãe se alegrem por ter um filho como você. Regozije-se a mãe que deu à luz. Meu filho, siga os meus conselhos de todo o coração. Mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Fique longe das prostitutas. Elas são uma armadilha profunda em seu caminho, e a mulher adúltera um poço estreito. Elas são como assaltantes que atacam as vítimas à traição. Elas lavam muitos homens a serem infiéis. Quem tem o coração carregado de dor? De quem são as tristezas? Quem vive brigando e se queixando? De quem são os ferimentos desnecessários? Quem está sempre com os olhos inchados? É o homem que passa horas e horas bebendo vinho. São os que andam misturando vários tipos de bebida. Não se deixe enganar pelo vinho quando está vermelho, pelo seu brilho quando cintila no copo e escorre suavemente. Quando você acabar de beber, sentirá dores como de uma mordida de cobra ou de uma picada de víbora. Você começará a ver coisas estranhas e sua mente imaginará coisas sem sentido. Ficará tonto como um marinheiro em alto mar, no meio de uma terrível tempestade, tropeçando e caindo sem ter no que se apoiar. Mais tarde você dirá: alguém me deu uma surra, mas eu não senti dor. E ainda tonto pensará: quando será que eu vou conseguir levantar? Quero beber mais um pouco.